Olá pessoal, hoje o canal dos investidores promove novamente um bate-papo sobre mercado financeiro, como foi 2019, projeções para 2020 e para esse bate-papo hoje a gente traz aqui o entrevistado Lucas Brendler, analista de investimentos da Austro Capital. Boa tarde Lucas, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo. Queria que tu falasse um pouquinho da tua trajetória no mercado, do teu histórico. Bom, vamos lá. É, eu comecei no mercado financeiro há mais ou menos uns 20 anos. Comecei como integrante da área de crédito do Citibank. Fiquei um tempo no Citibank e saí para passar um tempo no exterior estudando. Quando eu retornei para cá, eu passei a fazer parte do corpo de analistas da Geração Futuro, na época, Geração Futuro. Permaneci na empresa cerca de 13 anos como analista e integrante do corpo de gestão, vindo posteriormente para a Austro Capital para assumir o segmento da Austro que olhava mais a parte de ativos, enfim, tanto a parte de créditos nos fundos quanto a parte de fundos FIP, ou seja, onde que a casa mantinha investimentos que estão fora do mercado tradicional de bolsa, enfim. Perfeito, ótimo. Me diz uma coisa, com relação a 2019, o que tu achou do desempenho das ações, do mercado de ações e de renda fixa, principalmente relacionado ao IMAB? Bom, o mercado de capitais, em geral, em 2019, foi um ano muito promissor, se a gente pode assim falar. A gente teve tanto o mercado de renda variável quanto o mercado de renda fixa, tiveram performances muito acima da curva histórica. O mercado de ações é um dos grandes representantes do mercado de renda variável, rendeu mais de 30% no ano. Sim. É um retorno extremamente satisfatório em relação ao que a gente vinha no segmento de investimentos. E a parte de renda variável também, principalmente naqueles atrelados à inflação, aos títulos pós-fixados, os títulos públicos, também tiveram rendimentos bastante satisfatórios. Inclusive, no ano de 2019, os títulos ligados à inflação foram os que mais tiveram rendimento. Os melhores rendimentos estavam atrelados a esse fator. Por que isso? Porque nós vínhamos de uma redução consistente e acentuada na taxa de juros do país. Algo que eu acho que, pelo menos enquanto que eu estive no mercado, eu nunca tinha visto uma queda tão acentuada na taxa de juros. E engraçado que o pensamento que a gente precisa ter nesse tipo de investimento de renda fixa, os títulos públicos atrelados a pós-fixados, o pensamento deles deve ser contraintuitivo. Então, quanto menor a taxa de juros, Sim. maior o preço do papel. Então, você tem maiores ganhos. Então, são mercados, tanto para renda variável quanto renda fixa, que tiveram seus retornos bastante altos, bastante aceitáveis para os investidores. Entendi, Lucas. Tendo em vista o que tu colocou, entendo que a rentabilidade então de 2019 com relação a títulos públicos, títulos fixos e renda fixa, né? E ações foram ganhos realmente satisfatórios. Tu acha que com relação a títulos públicos, tu acha que isso daí se repete em 2020? Pois então, Vitor, eu acho Principalmente, que desculpa, só para complementar, principalmente atrelados à inflação. o índice que regula, né, que nos dá um parâmetro de como que está a performance de uma renda fixa ou não para esses títulos é o IMAB. Sim. É um dos grandes indicadores
para esses títulos. Se tu pudesse explicar um pouquinho o que é IMAB para o pessoal, talvez nem todo mundo esteja Claro. em um entendimento. O IMAB nada mais é do que uma consolidação dos títulos públicos atrelados à inflação. Essas precificações desses títulos, nas suas mais diversas maturidades, eles são condensados em um único indicador. Perfeito. Então, esse indicador ele transparece a performance por intermédio do IMAB. Ótimo. Então, todo investimento que é feito em título público atrelado a esses perfis, principalmente pós-fixados, eles tendem a ser comparados ao IMAB. Então, com relação ao que a gente pode esperar em perspectiva para 2020, do que aconteceu em 2019. 2019, como eu mencionei para você, a rentabilidade foi bastante acentuada, bastante favorável, porque a gente vinha de um percurso de redução da taxa de juros. Então, quanto menor a taxa de juros, maior o preço do papel, desses papéis, e você teve esse rendimento na tua carteira. O que se espera para 2020? Isso até a gente pode partir da base do consenso que o próprio Banco Central coloca para o mercado, sim, que é por intermédio do relatório Focus. A expectativa é que a taxa de juros baseada na Selic, ela permaneça em 4,25 até o final do ano. Então, é difícil esperar mais queda nessa taxa de juros. Então, ficar atrelado com um investimento baseado nesses indicadores é um pouco arriscado. É você permanecer numa zona de conforto, só que essa zona de conforto ela não vai te dar todo o benefício que trouxe em 2019, sim, dado que você não vai ter mais esse mesmo cenário repetido em 2020. Sim. Então, invariavelmente, esperar o retorno desses títulos em 2020, na mesma proporção que eles te proporcionaram em 2019, não vão acontecer. Sim. Então, é natural que esses investidores assumam uma exposição maior ao risco, migrando uma parte do portfólio para investimentos diferenciados, dentre os quais o mercado de ações. Renda variável. Renda variável. Entendi. Qual o cenário que tu imagina para 2020, tendo em vista aí uma agenda que a gente vai ter, uma agenda política, econômica grande e tanto quanto complexa no Brasil? Como tu imagina o cenário de uma maneira geral em 2020? Eu dividiria essa pergunta em duas etapas, né? Porque o investidor, na realidade, ele precisa ter a noção de um investimento de curto prazo e um investimento de longo prazo. Sim. O investimento de curto prazo, na renda fixa, como a gente já comentou, ele vai ser um investimento que não vai te trazer nenhum diferencial na curva de retornos. Ele praticamente vai servir para manter o teu patrimônio, ou seja, não deixar o teu patrimônio ser corrompido pela inflação. E você vai ter que buscar esse risco. Onde é que você vai buscar esse risco? Você vai ter que buscar esse risco no mercado de ações. No entanto, esse risco ele precisa ser medido com bastante cautela. Quais são os papéis que você vai investir, fazer um estudo detalhado, buscar ajuda profissional para isso, porque, como você mencionou, o cenário para 2020 ele deve ser um cenário de muita volatilidade. Sim. A gente tem eleições no mercado doméstico, a gente tem eleições no mercado externo, nos Estados Unidos, a gente tem ainda para ser definida um estágio mais avançado dessa questão comercial entre China e Estados Unidos. A gente teve a assinatura da sua primeira fase, mas tem toda uma série de itens ainda que foram deixados de fora, que impactam diretamente. E a gente teve um evento agora que ainda está repercutindo nos mercados, que foi o coronavírus. Tu acha que o Brexit tem alguma forma de impactar todo esse cenário interno no Brasil? Indiretamente, sim.
Por quê? Porque o Brexit ele acaba modificando a perspectiva das economias do mercado europeu, tá? E que já passa por uma série de dificuldades econômicas e o Brexit ele acentua isso. Então, olhando em termos de mercado global, você e ainda essa questão do vírus e essas questões comerciais, eles acabam ampliando nesse ano essa desaceleração econômica. Sim. E o Brasil, invariavelmente, está inserido nesse cenário. Então, de certa forma, sim, não só o Brexit, quanto as questões econômicas acontecendo na Europa, essas outras questões políticas e econômicas acontecendo nos Estados Unidos, Ásia, isso impacta de forma direta ou indireta o nosso país e se somam àquilo que a gente está vivenciando hoje no mercado doméstico. Entendi. Então, sim, a gente precisa ter cuidado com o que acontece lá fora, porque eles vão, de certa forma, impactar os nossos investimentos aqui. Com relação às ações no mercado doméstico, que envolve, obviamente, a política, né? O que tu acha que seriam os principais pontos de atenção para que a gente possa determinar um cenário para 2020? Eu acho que, primeiro, a gente precisa partir do pressuposto que a gente vai ter um mercado de ações com muita volatilidade. Tá? Tentar assumir uma premissa de potencial de alta para o mercado de ações agora é um exercício bastante complexo. Eu até venho comentando que o mercado de ações ele deve ter um andar de bêbado por enquanto. Ele não tem uma tendência pré-definida. E eu acho que quem está investindo em ações hoje, ele precisa muito mais tentar avaliar o impacto do mercado de ações em geral nas carteiras, mas não vinculadas a curto prazo, mas olhando o mercado de ações como um investimento que naturalmente ele deveria ser olhado no mercado de longo prazo. Por que isso? Conjunturalmente, ou seja, curto prazo para o país, a gente tem essas questões que devem trazer essas variâncias no mercado, que não te permitem avaliar pontos de entrada e saída de forma assertiva. Agora, mercado de ações no longo prazo é um mercado que você, se você me perguntar, entra no mercado de ações? Sim. Essa questão não é cabível de ser colocada em dúvida. Se deve entrar no mercado de ações, Sim. mas não se deve entrar no mercado de ações com o intuito de você pensar com um horizonte menor do que 12 meses. Entendi. Então a questão de entrar no mercado e sair no mercado de ações se torna muito mais arriscado, se torna perigoso. Então, tu vê o mercado de ações como um mercado de médio e longo prazo. Com certeza. Perfeito, perfeito. Falando um pouquinho de RPPS, nesse cenário que tu está descrevendo para 2020, tu acredita que os RPPS vão conseguir bater suas metas atuariais? Bater meta atuarial é sempre possível. Tá? A gente tem as metas atuariais aí, dependendo, IPCA mais 4, IPCA mais 6, varia nessas médias. Então, a gente tem uma inflação que está contida, a gente tem a taxa de juros que está estável, pelo menos por enquanto, e o spread ele vai poder ser batido sim, o quanto mais você assume esses betas que você vai incorporar na tua carteira. Onde é que se enquadra esses betas? É você buscar o risco no mercado de ações, em investimentos alternativos, um fundo de investimento imobiliário que te paga yields aí por renda, que te colocam aí alguma coisa entre 4% e 7%. Então, é possível bater meta atuarial? É possível. Agora, vai ser possível saindo de uma zona de conforto estritamente de título público. Entendi. Essa migração, ela precisa e deve acontecer.
e deve acontecer para não só pensar em bater meta atuarial, mas também para trazer retornos adicionais para as carteiras. Entendi. Hoje em dia a Austro está muito posicionada em segmento elétrico, né? Entendo que vocês confiem muito nesse segmento, é um segmento satisfatório. Aqui eu acho que é bom sempre esclarecer esse ponto. A Austro ela está posicionada no segmento elétrico, mas não é o segmento tradicional elétrico daquelas empresas que têm capital aberto em bolsa. Sim, sim. A Austro ela está posicionada no setor elétrico por intermédio de projetos de energia renovável, aqui nesse caso energia eólica, em projetos que foram greenfields, desenvolvidos pela empresa, com a ajuda de desenvolvedores capacitados, que trazem expertise, por intermédio também de parcerias. E sim, a gente tem esses investimentos, mas acreditando que o mercado elétrico, de energia elétrica, é um mercado que tem tudo para acontecer. E aí você pode me perguntar, mas o que está por trás dessa tese? A gente vem de uma série de dificuldades de crescimento econômico. 3 anos de recessão, onde as empresas desligaram suas máquinas, turnos foram reduzidos e mesmo assim o mercado de oferta e demanda ficou bastante equilibrado. Em um mercado que existe a perspectiva de crescimento, de acelerar o crescimento econômico do país, o país vai precisar de energia. E essa energia vai precisar ser acrescentada num curto prazo. Como é que a gente vai acrescentar energia no curto prazo na matriz energética brasileira? É por intermédio do acréscimo desses projetos que conseguem viabilizar a energia num curto período de tempo. Entendi. E aí é que entra esses projetos de energia eólica e energias alternativas, que podem se viabilizar em curtos espaços de tempo. Perfeito. E é nesses segmentos que a Austro em si está investida. Entendi. Com relação à parceria que vocês têm com a Warrior hoje em dia, vocês utilizam a plataforma delas para uma carteira administrada? Me fala um pouquinho mais sobre isso. A Warrior, ela nos trouxe um benefício muito grande, né? Dentro desse método de business for business, a gente conseguiu trazer uma plataforma de investimentos que não exclui nenhum tipo de investidor. A gente pode utilizar essa filosofia, esse método, para desde o investidor pessoa física, para um pequeno investidor, até para um investidor institucional, para o RPPS, enfim, que ele nos permite fazer para cada tipo de investidor a gestão como uma carteira administrada única. E essa carteira administrada, ela não é uma carteira administrada que eu preciso colocar todos os investimentos em um único lugar. Eu posso ter uma árvore de carteiras administradas para aquele investidor e distribuir ela, inclusive, por objetivos. Um objetivo de curto prazo, um objetivo de longo prazo, um objetivo que exige maior liquidez, um objetivo que eu posso conseguir trabalhar melhor as oportunidades de investimento, e isso é até um evento bastante inovador, porque ele te dá essa flexibilidade. Então a gente consegue trabalhar da melhor forma possível os perfis dos investidores, os tipos de investidores e a filosofia que esse investidor tem, em termos de se ele é mais conservador, se ele é mais agressivo, se ele pretende manter por mais tempo, por menos tempo, se ele é um investidor mais de varejo, se ele é um investidor que tem uma qualificação maior, essa parceria, essa plataforma nos permite isso. Ótimo. De certa forma, é uma maneira de ajudar a diversificar o investimento desse investidor que pode ser um moderado, pode ser um pouco mais exigente e tudo mais, né?
Não tenha dúvida. E um adicional é que todo esse arcabouço, ele vem pelas plataformas digitais. Você pode fazer a suitability do cliente, você pode fazer toda a parte de cadastro e de acompanhamento e de gestão via digital. Eu consigo olhar o que está sendo investido, o cliente consegue acompanhar esse investimento, a gente consegue conversar e modificar essas estruturas de forma rápida, de forma bastante intuitiva e de forma a facilitar isso para todo mundo. Entendi. Lucas, finalizando um pouquinho a nossa conversa aqui, eu queria que tu falasse um pouquinho, através da tua experiência de mercado, o que seria uma composição, e voltando de novo no assunto de RPPS, mas não ficando limitado somente a RPPS, mas que composição de carteira tu aconselharia para 2020, para RPPS e também para investidores comuns de mercado? O bom aqui é sempre dizer o seguinte, né? Antes de você colocar, investe aqui, investe ali, primeiro, você tem que ter uma perfeita noção de qual é o teu perfil de investimento. Certo. Se você tem um perfil mais para tomador de risco, a gente pode alocar o teu patrimônio de forma um pouco a capturar esse risco e transformar esse risco em retorno. Da mesma forma, se o teu perfil é um pouco mais conservador, a gente vai modelar isso para que ele seja adequado para o teu perfil. Então, esse perfil mais conservador, ele vai ter investimento em renda fixa, alguma coisa de DI, que é aquele segmento do investimento que vai tentar buscar a manutenção do teu patrimônio e uma parcela do teu investimento que vai buscar essa exposição a risco, dentro da tua aceitação ao risco. Mesma coisa, o mesmo pensamento deve ser colocado para um RPPS, só mais olhando a questão de ultrapassar a meta atuarial do RPPS. Então, não é descartar o título público e dizer, não, agora a zona de conforto é outra, vamos sair do título público e ir para o risco. Sim. Não, muito pelo contrário. Você precisa ficar no título público, mas tentar alocar uma parte desse teu título público na renda variável, em alternativas diferenciadas de investimento, para assim conseguir ajustar a tua meta. Porque se a gente olhar, um exemplo bastante clássico que eu tenho usado pegando a taxa Selic hoje no mercado, e aqui deve permanecer até o final do ano, de 4,25, tá? Num investimento clássico de renda fixa, você vai tirar o teu imposto de renda. Tá? Então, vamos tirar aí, dependendo do tipo de investimento e a tabela regressiva, alguma coisa entre 20% e 25%. Tu vai tirar 1% já dos teus 4,25%. Tu já vai ficar com algo cerca de 3% de retorno. O consenso está mostrando que a gente vai ter 13,5% de inflação. Então, na verdade, você está pagando para deixar o teu dinheiro investido. Exatamente. Tá? Então, é invariável essa migração da renda fixa para a renda variável para justamente não só manter o teu patrimônio, que é importante, sim, mas para você conseguir trazer um ganho real para o teu portfólio. E aí você me pergunta, e a poupança? Principalmente para o investidor, pessoa física. A poupança ela é baseada na Selic. A poupança hoje paga 70% da Selic. Sim. Então, a poupança está pagando menos que 3%. Então, você imagina, hoje a poupança não é mais poupança, é despoupança. Porque você está deixando na mesa entre 0,25 e 0,50 do teu investimento. Não faz sentido. Então, o primeiro ponto, essa migração de segmentos dentro do arcabouço de investimento e começar um reaprendizado
de eu investir. Aonde investir, a disciplina do investimento, o investimento tido como longo prazo e não como curto prazo, o investimento mais na filosofia, onde investir nas ações em empresas que trazem lucro, que trazem resultado, que trazem geração de caixa, que são sustentáveis não só do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista do negócio, serem sustentáveis ao longo do tempo. Então, eu acho que é por aí a conversa. Perfeito. Bom, pessoal, a gente conversou aqui então com o Lucas Brendler, analista de investimentos da Austro Capital. Lucas, obrigadão pela tua presença e a gente se encontra no próximo episódio. Isso aí, pessoal. Obrigado pela presença, pelo convite. E eu deixo aqui também aberto para eventuais futuras conversas, né? Porque realmente essa conversa de investimento a gente precisa ter cada vez mais, trazendo essa disciplina do investimento como algo que não é um bicho de sete cabeças, mas é alguma coisa que está na nossa frente e a gente precisa assumir. Perfeito. Pessoal, obrigado então. Obrigado a todos.